Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco, malta. Boas, malta! Estamos então de regresso, mais um fim de semana, mais um podcast e desta vez com aqui o nosso último grande prémio antes da pausa de verão, não é? Vamos ficar aqui um mesinho sem Fórmula 1. Nada que já nos estamos habituados, passamos aqui 3 semanas também Sim. sem Fórmula 1 há pouquíssimo tempo. E agora são mais 3 também, não é bem um mês. Sim. E agora ficamos aqui com a habitual pausa de verão, que também habitualmente acaba por ser a última corrida aqui em Hungaroring. Este ano não foi exceção e portanto ficamos aqui com a análise ao Grande Prémio da Hungria, em que, começando por os resultados habituais, quem faz a pole position é Charles Leclerc e depois a vitória acaba por cair para Lando Norris, com Piastri a terminar em segundo lugar e a fechar o pódio George Russell. Ainda em quarto lugar, então, Charles Leclerc acaba por cair aqui de primeiro para quarto e a terminar em quinto, aqui um bocadinho, diria que surpreendente, Fernando Alonso na Aston Martin, com Aston Martin. Gonçalo, se calhar, e como desta vez tivemos os pilotos a lutar pela vitória a terminar nas 4 primeiras posições, vamos começar este podcast a falar aqui um bocadinho sobre a frente da corrida, o que é que poderá, como é que foram as estratégias, mas se calhar começar aqui um bocadinho pela McLaren, que acaba por, no final das contas, fazer mais uma vez uma dobradinha, a quarta dobradinha consecutiva, que já não acontecia desde 1988. Estamos a entrar com em Prost território versus pesado. Senna. Exatamente, estamos a entrar aqui em território sagrado, digamos assim, até diria que sagrado. Mas pronto, foi a quarta dobradinha consecutiva, mas a verdade é que até dada a altura da corrida nos pareceu que se calhar poderíamos ter aqui a luta de outros pilotos pela vitória, mais concretamente Charles Leclerc. A verdade é que a estratégia de uma paragem é que acabou por ser a estratégia vencedora, não é? Sim, e o Piastri também fica à frente do Charles e Sim, do próprio Russell, ou seja, sim. as duas estratégias funcionaram corretamente para ambos os pilotos e para a McLaren conseguir terminar com o 1-2. Mas foi um fim de semana que eu achei que iria ser mais simples para a McLaren trazer para casa a vitória e o próprio segundo lugar. Nós falámos disso no podcast da semana passada, sim. que eu até disse que a McLaren iria dar voltas de avanço até ao quinto lugar. Mas depois tivemos principalmente os Ferrari apareceram nos treinos livres, inclusive também no treino livre 3 e principalmente também no treino livre 3, com bons ritmos de corrida, bons ritmos de qualificação, até porque mesmo aqui na simulação no FP2, nos long runs, tivemos entre Norris, Piastri e Leclerc uma diferença de 0.082 por volta nas simulações. Certo. Claro que isto são sempre... Nós não sabemos a carga de combustível de cada um dos pilotos, não sabemos os modos de motor, mas pronto, são sempre alguns indicativos e nós conseguimos perceber alguma performance que existe nos carros. Além disso, mesmo em voltas rápidas, os Ferrari pareceram bastante bem, mas não pareciam ao nível de diria... bater os McLaren. Exatamente, batalhar diretamente com os McLaren. E depois isso, quase foi um bocadinho confirmado, parecia e estava a ser, estava a ser confirmado até à última volta de Charles Leclerc, certo. Já depois do relógio quase estar nos 0 segundos da Q3, em que ele faz, os Ferrari perderam uma performance surreal do FP3,
para a qualificação inexplicavelmente. Acho que mesmo os próprios pilotos, a própria prestação de Hamilton, para além de eu achar que isto também é um pouco piloto, o próprio carro não parece que não estaria a ajudar muito à festa. O próprio Leclerc teve bastante dificuldade em passar até à Q3, mas depois na Q3 faz a primeira tentativa não é boa, mas a segunda tentativa é perfeita. O on-board é uma volta completamente perfeita e ganha basicamente... Foi uma volta sacada no braço. Foi uma volta a Charles Leclerc, e como nós muitas vezes aqui elogiamos, em que vemos Leclerc como sendo um piloto, em termos de qualificação, fenomenal, não é? E até isso ajuda um bocadinho aos dados estatísticos de que desde 2019 que ele está na Ferrari, cerca perto de 75% das pole positions foram conquistadas por ele. Claro que podemos alegar que se calhar os outros pilotos poderiam não ser tanto o seu ponto forte assim, mas pronto, são sempre números bastante interessantes, e que ele já leva cerca de 27 pole positions, sendo que tem estado numa equipa da Ferrari muito inconstante ao longo dos anos. Voltando... Mas ainda, só para terminar o raciocínio da qualificação, mesmo assim acabou por ser, a meu ver, apesar de se calhar não ter transparecido isto na transmissão, acabou por ser uma qualificação mesmo muito renhida. Sim. Nós temos entre Charles Leclerc, que faz 1.15.372, e Lance Stroll em sexto. 2 décimas. Não. 126 milésimos. É isso. O Lance Stroll faz 1.15.498. Claro. Depois o sétimo, que é Bortoleto, já está aí sim quase a 4 décimos. Mas temos os 6 primeiros parados por menos de 1 décima e meia. É muito. É pouquíssimo, claro. É pouquíssimo. Temos Leclerc entre Leclerc e Norris 0.5 décimas. Não, entre o Leclerc e Norris mesmo. É 0.041. E entre Russell é que já passa aqui um bocadinho, mas mesmo para Russell é 0.053. Ou seja, e para o Piastri ainda menos, 0.026. Queria dizer só o salto, não é? Certo. Ou seja, realmente foi uma qualificação... Se forem basicamente... Eu acho interessantíssima. Sim, claro que a pista ajuda, mas acho que também foi um pouquinho de performance dos pilotos fora a equipa McLaren e um pouquinho de underperforming da equipa McLaren. Mais uma vez dos dois pilotos da McLaren. Ou não. Ou então foi um afinar do carro da McLaren mais para a corrida. O Piastri tinha a pole position tinha a pole position no braço, na mão, até à última curva. Existem vídeos, eu acho que se a malta quiser saber e pronto ver, mas existem alguns vídeos em que temos o Ferrari e a sombra do McLaren, e ele basicamente à entrada da última curva, que na direita ali média, longa, ele está à frente, mas a trajetória que o Leclerc faz uma trajetória muito interior. Consegue entra com menos velocidade, mas acelera mais cedo. E o que é que acontece ao Piastri? O Piastri faz uma trajetória um pouquinho mais larga, com maior velocidade, mas isso faz com que ele vá no mesmo preciso momento ao pedal, mas como está a fazer por fora, ainda tem o carro muito em rotação e perde a traseira, tem um snap e é aí que ele perde um pouquinho a pole position. Ou seja, parece-me que Piastri pode ter aqui com um erro na última curva, falhado ali um bocadinho e 26 milésimos esse snap. Não é nada. Depois, em relação à corrida, eu acho que Lando Norris vence a corrida pelo azar do arranque que tem, não é? Porque eu acho que eu tenho dúvidas, é assim, eu acho que depois dele falhar, entre aspas, falhar como quem diz, o arranque, foi bastante perceptível a partir das comunicações rádio que eles iam fazer uma estratégia alternativa. Mas sendo que isso, ele próprio disse isso, foi discutido no briefing dos pilotos. Ele, nesse preciso momento, eu acho que ele toma a decisão correta de ir para uma paragem, e Oscar Piastri poderia ter seguido essa mesma estratégia, até porque, como o Lando Norris disse, foi discutido no briefing de pilotos, mas parece-me que
a escolha não foi essa e trouxe o segundo lugar para casa e foi um pouquinho, o último stint principalmente do Piastri foi um pouquinho demonstrar a competitividade do McLaren e que se Charles Leclerc vencesse esta corrida seria mais uma daquelas corridas em que a McLaren não venceu por erros próprios, não é? Porque percebeu-se que a facilidade com que eles conseguem utilizar diferentes estratégias no mesmo circuito, no mesmo grande prémio, é enorme. Então, e isso é tudo advém do carro, da eficiência da gestão de pneus, das possíveis alterações aerodinâmicas que cada um pode ter, ou mais carga, menos carga, mas parece-me que em relação ao Piastri e ele perder a corrida para o Norris, eu acho que foi mais o Norris faz uma corrida fenomenal, eu acho. Em termos de, depois do arranque, não consegue. Eu acho que ele ali no arranque, na curva 1, poderia ter tentado o dive. É isso. É engraçado que eu acho que... Não é mau arranque, quando digo mau arranque. É um dos melhores arranques do Norris. Sim, mas depois posiciona-se mal. Em que depois... Não é posiciona-se mal, é... Em que depois, ali, não sei se foi uma hesitaçãozita. Pois é isso. De fazer um dive bomb. Mas eu acho que ele ali... Pá. Se ele tem feito dive bomb para cima do Piastri, provavelmente teria conseguido passar. Eu acho que sim. Mas acho que também hesitou um bocadinho e não quis. Ainda por cima, sendo a primeira volta, sim, o colega de equipa. Foi essa hesitação que o faz cair para trás Exatamente. Do próprio Russell. Do próprio Russell. E depois, pronto, acho que ele faz uma... A partir daí, eu acho que ele faz uma grande corrida. A partir daí faz uma corrida. E mostrou... Mais uma vez, com um ritmo de corrida muito bom. Faz uma excelente gestão dos pneus, eu acho. E toma atempadamente a decisão certa. Ou seja, percebeu rapidamente que iria precisar de ter uma estratégia alternativa, porque ainda por cima nem estava logo atrás de Piastri, estava assim. O undercut era complicado. Exatamente. E portanto, percebeu rapidamente que tinha que tentar uma estratégia diferente, fê-lo e portanto começou desde cedo na corrida a trabalhar para essa estratégia diferente. E depois daí para a frente faz uma excelente corrida, uma excelente gestão, e acredito que mesmo para o final, embora os pneus já estivessem na sua zona final, não é? Que ainda tivesse ali capacidade para conseguir gerir mais uma ou duas voltas, mais que isso seria difícil. Ao passo, no aspecto do contrário, está o Oscar Piastri, que acaba por fazer também ele uma boa corrida. Eu acho que o Oscar... Acho que faz uma boa corrida. Acho que se calhar, como acho que o Oscar, a McLaren cometeu um erro. É isso, ou seja, como o Lando rapidamente percebeu que ia fazer uma estratégia de uma paragem, o engenheiro do Piastri, o Tom Stollard, devia ter rapidamente dito ao Piastri: Norris, vai para esta estratégia, o que é que queres fazer? Não sei se isto foi discutido, malta, pode ter sido discutido sem passar para cá essa transmissão, não é? Mas pelo menos não passou na transmissão e ficámos sem saber se ela aconteceu ou não é? Eu acho que as duas paragens eram o grande prémio mais rápido. A questão é que eu acho que eles atrasaram em demasia a primeira paragem para fazer duas paragens, entendes? A primeira paragem porque eles o segundo stint foi mais curto que o que deveria ser, entendes? Eu acho que eles, para fazerem duas paragens, não deviam ter parado ali à volta 20, mais ou menos, enquanto que o Norris para logo 10 voltas só a seguir, entendes? Sim. Eles deviam ter parado ali logo na volta 13, 14, mesmo isto, falando para o próprio Leclerc, o ritmo imprimido no primeiro stint deveria ter sido superior. Logo, parar um pouquinho mais cedo, parar ali na volta 15, se calhar 5 voltas mais cedo, fazer até à volta 35, 40 e depois parar aí outra vez até ao fim. Eu acho que foi isso. Eu penso que isso poderia permitir ao Piastri efetuar um usufruto superior dos pneus a todo, porque notou-se que no final que ele ainda tinha bastante pneu. Eu percebo o que tu dizes, mas não sei porque, repara,
o Piastri para, estou aqui a olhar para tentarmos entender. O Piastri para à volta 18 e mete pneus duros. E depois faz a sua segunda paragem à volta 45. São 70 voltas, ou seja, quer dizer que ainda tinha 25 voltas para fazer. Sim. Aqui há duas métodos de pensamento. Ou colocava, se calhar, um pneu médio, mas também não sei se tinha pneu médio bom disponível, não é? Sim. Porque se só faltava 25 voltas, sendo que fez um primeiro stint de médios com 18 voltas, o pneu, o carro estando mais leve e tal, devia dar para fazer as 25. E se calhar aqui era uma forma de fazer um stint mais rápido, ou seja, em vez de fazer médio, duro, duro, fazer médio, duro, médio. Ou então médio, médio, duro, não é? Só que a questão é que se mete médio, compromete-se logo a duas paragens e portanto Sim. é normal que coloque duro no segundo stint. Portanto, eu não sei, só se tivessem parado mais cedo, ou seja, em vez de parar à volta de 18, Eu tivessem faria parado. 13, 14. Pois. Porque o Norris faz 30 voltas de pneus médios com o carro cheio. Ou seja, o pneu duro, no segundo stint, ele tinha de ter muito mais usufruto dele. Esta é a minha opinião. Ou então no último stint, ele é que... Ou então lá está, a paragem, a uma paragem que era efetivamente a mais rápida. Porque Tenho as minhas dúvidas. A verdade é que se nós olharmos aqui um bocadinho para Mas o grid... Mas o grid não podemos comparar porque é uma pista que é... Eu falo isto em relação aos McLaren porque os McLaren têm o melhor carro de pelotão. Então é o único carro que poderia passar facilidade de carros em pista. Eu não consigo analisar dessa forma o resto do grid porque os carros não têm essa diferença, entendes? Cada um consegue imprimir o ritmo que quer, foi isso que o Fernando Alonso fez. Ok, mas então vou-te fazer uma pergunta. Max Verstappen não tem capacidade para ultrapassar? Eu acho que nesta E pista, este fim de semana, acho que o Red Bull estava muito mais fraco e não tinha esse carro. Sim, mas por exemplo, não limitou o Verstappen de ultrapassar nas primeiras voltas. Sim, não limitou o Verstappen de ultrapassar dois carros, mas depois quando chegou uns carros, um outro um pouquinho mas mais Verstappen rápido... começa de oitavo, acaba em nono. Exato. Acaba em nono para quem? Perde para quem? Para Liam Lawson, que faz quê? Uma paragem. Sim, correto. Ou seja, nós não temos aqui nenhum carro que tenha feito duas paragens. Mas o Verstappen perde as posições porque fica retido em pista e não consegue passar mais carros. Ele, enquanto conseguiu passar carros, conseguiu. Depois ficou retido em pista quando chegou atrás de carros um pouquinho mais rápidos, como era o Aston e o próprio Sauber de Bortoleto, entende? Perdeu uma posição. Sim, mas o que eu quero dizer... Exato, mas o que eu estou a tentar explicar é... Eu percebo isso. Não há evidência empírica nenhuma de que uma paragem seja mais rápido de que duas paragens seja mais rápido que uma paragem. Eu não vejo nenhum piloto que tenha feito duas paragens a terminar à frente de onde começou. Eu concordo com isso, mas o que eu entendo, mas o que eu quero dizer é que isso acontece porque a performance dos carros do meio do pelotão para baixo é muito equiparada e permite a pilotos como o Alonso fez. O Alonso fez a corrida dele, o Alonso não quis olhar para a frente. Certo. O Alonso, por exemplo, até isto é fácil de perceber, ok, que ele nunca teve DR, poucas vezes teve DRS, mas se nós formos ver as velocidades de ponta do Alonso para o resto, o Alonso tem um máximo de 296 ou 298. O a seguir está nos 310. Pois. Ou seja, entendes? Ou seja, o Alonso, a própria corrida do Alonso fez uma corrida para uma paragem e o carro que estava atrás dele notava-se que o Gabriel Bortoleto, principalmente no início do stint, e isso eu acho que já também depende do piloto, não é? Que não é um piloto de experiência e tem alguma dificuldade no que se refere ao gerir os pneus, mas no início do stint o Sauber era mais rápido. Sim. Só que não conseguiu passar porque a diferença de carro não era tão superior. Daí eu dizer que... E porque também o Alonso tinha um bocadinho mais, ele estava a andar mais devagar. Exatamente. Não é? Daí eu dizer que, por exemplo, o Max, enquanto conseguiu ir subindo, enquanto a diferença de carro deu, ele conseguiu essas posições. Depois chega ali a um Aston que tinha um carro bom este fim de semana e não conseguiu essa posição. Enquanto que... Não foi ao Aston, foi ao Liam Lawson. Foi ao Lawson, sim, mas ele depois chega atrás quando chega atrás dos Aston, né? Ele chega à sétima, acho eu, que é o atrás do Stroll,
para aí a progressão no primeiro stint. Entendes? E Sim. depois para e compromete-se e depois está naquela posição. Eu aí critico a Red Bull, que olhando para o que o Fernando Alonso estava a fazer, o que a Gabriel Bortoleto estava a fazer, percebeu-se nitidamente que iam só pôr uma paragem. E eu aí não entendo a posição da Red Bull em fazer as duas stops, porque percebeu-se que a vantagem, o carro não era suficientemente rápido em relação aos outros para ganhar posições. Daí eu dizer que a McLaren poderia efetuar as duas paragens. Se avançarmos e a seguir e vamos falar um bocadinho do Leclerc, eu acho que a Ferrari está mal em responder ao Piastri. Mas, percebes? Sim. É nesse sentido. Eu percebo o que tu dizes, mas eu continuo a achar que a estratégia mais rápida aqui desta vez era uma paragem. Para pena minha, porque eu prefiro mais paragens, mas eu sinceramente acho que a estratégia mais rápida aqui era uma paragem. Eu acho que aqui a questão foi o Piastri. O Piastri chega 2-3 voltas mais cedo a ganhar a corrida. Sim, mas eu tinha acho que ter chegado 2-3 voltas mais cedo. Sim, mas é isso que eu estou a dizer. E eu acho que mas é isso que eu quero dizer. Entra aqui outra daí coisa eu que falar os bem. timings das paragens. Sim, Gonçalo, mas tu estavas a falar uma coisa e estavas a falar bem. Chega, mas para passar também não é assim tão simples. Sim, mas o Norris no final já não tinha pneu. Com 3 voltas mais cedo achas que dava? Eu acho que sim. Ele teve uma hipótese. Tenho as minhas dúvidas. Eu acho que dava. Tenho as minhas dúvidas. Ia ser mais difícil para o Norris, mas tenho as minhas dúvidas. Ele Agora, só não consegue atacar na última volta porque na volta 69 tenta aquele dive. Sim, mas isso... Porque foi, mas aquele dive ele estava longe. Foi uma tentativa um pouco agressiva. Ele fala disso, mas ele fala disso. Há uma entrevista interessante ao Piastri sobre isso. Que lhe perguntam, não devias ter aguardado? E ele diz que não, porque ele não acredita que na volta seguinte conseguisse estar mais perto. Pronto. Ou seja, isto para dizer o quê? Ou seja, o próprio piloto, e eles têm muito mais dados que nós, não acreditava que conseguisse na volta seguinte, mesmo com a diferença de pneus que tinha, estar mais perto do Norris, a não ser, que ele também fala disso, a não ser que Norris cometesse um erro. E então... Mas o Norris cometer um erro estava muito mais propício a cometer um erro do que o próprio Piastri, ou seja, eu acho que ele ali poderia ter tentado, porque a tentativa, eu acho que ele faça bem a tentativa de ultrapassagem, mas fez com que ele perdesse a outra volta toda a seguir. Eu acho que ele tem de tentar a ultrapassagem, mas chegar àquele nível, acho que não pode abdicar tudo ali, entendes? Porque não era aqueles dive bombs que tu tens quase... Imagina, é um dive bomb que, ok, vão sair lado a lado, vão estar em luta. Não, ele ali é um dive bomb mesmo de... Só se o Norris, tipo... Não é? Tipo, falhar completamente a travagem ou algo assim, ou travar muito, muito cedo, ou não querer bater, ou assim. Sim. O Norris esteve ali... Eles estiveram a milímetros de tocarem. Se o Norris alarga um bocadinho, ok, que ele ganha... Se calhar ganha até a posição ou tenta passá-lo por fora na curva 3. Daí eu achar que ele... Acho que foi... Não sei. Achas que ele foi ganancioso? Em todo caso, só para concluir... Acho que estava muito... Eu acho que... Eu concordo que os pilotos têm de tentar, mas com cabeça mesmo. Eu acho que ele ali... Era mesmo impossível. Acho. Foi mesmo... Olha, vamos ver. Foi uma tentativa desesperada. Eu continuo a achar que a estratégia de Norris conseguimos perceber no final que a estratégia de uma paragem era melhor, e acho que é melhor exatamente pelo facto da dificuldade de ultrapassar. A dificuldade de ultrapassar é tão grande que mesmo quando tu tens um carro superior, ou seja, no caso do Leclerc, Piastri e Russell, que tinha um carro muito superior, sim, tinha um carro muito superior e conseguiam fazer as ultrapassagens que precisavam, mas mesmo assim faziam-os perder tempo. Claro. E acho que é por aqui que a estratégia de uma paragem é mais rápida. Sim, sim. Porque não tens este handicap. Mas é isso que eu estou a dizer. Mas daí eu dizer que para o resto, daí eu dizer que eu acho que para a Ferrari não faz sentido as duas paragens. Para o Russell eu também acho que não. Mas para o Piastri também não, porque também tem que ultrapassar muita gente. O problema não é esse. Ele só teve de ultrapassar o Leclerc. Sim, mas tu estás a esquecer quando eles param, saem atrás do pelotão. Não saíram. Saíram. No primeiro stint já não sai atrás do pelotão. Ok. Não tenho aqui evidência para mostrar isso, mas
quase a certeza absoluta de estar a ver a transmissão e deles saírem atrás. E é aí que os faz perder tempo. Têm que fazer ultrapassagens. E é isso que os faz perder tempo. Inclusivamente o Piastri. Lembro de saírem atrás, acho que o único carro foi o Alonso, Mas que tenha Acho sido que só foi um o ou dois único. carros. Que tenha sido só um ou dois carros. Perderam muito mais tempo do que perdeu, por exemplo, o Norris. O Norris não perde tempo. O Norris só perde tempo a fazer dobragens, mas isso já eles também fizeram as 2 paragens quando começam a fazer dobragens. E também estão a perder tempo a seguir a ele, não é? Ou seja, eu acho que a diferença entre uma... E também muito porquê? Porque tivemos muita gente a fazer só uma paragem. Se tivéssemos tido muita gente a fazer 2 paragens, os carros que eles tinham de ultrapassar seriam menos, porque toda a gente estaria a parar. Como tivemos muita gente a tentar uma paragem, fez com que quem estava em 2 paragens tivesse que, quando tivesse que ultrapassar mais pessoas. Percebes? E acho que, mais pilotos. E acho que foi esse o fator determinante para que uma paragem resultasse. E Norris acaba Eu acho por... que uma paragem ia sempre resultar. Aqui resulta sempre. Sim, ia sempre resultar, mas digo que tivesse sido mais rápida que as 2 paragens. É que pelo pelotão inteiro, seja na frente, seja atrás, no pelotão, a meu ver, pelo que eu vejo, uma paragem foi sempre mais rápida que as 2 paragens. Às vezes acontece no fundo do pelotão uma paragem ser mais rápida por causa deste motivo das ultrapassagens. E na frente isso não acontecer tanto. E as 2 paragens serem mais rápidas. Aqui pareceu-me que, inclusivamente na frente, uma paragem era mais rápida. Isso faz com que Norris acabe por, lá está como tu referiste, por causa daquele erro inicial no arranque, se colocar neste tipo de estratégia e de usufruir disso. Piastri não faz propriamente uma má corrida, eu acho. Mas também a verdade é que nunca o senti, por exemplo, e agora se calhar começamos a falar também de Leclerc, nunca senti o Piastri, a não ser no último stint, capaz de ultrapassar Leclerc. Sim, mas isso é normal por aquilo que tu tiveste agora a explicar, porque não dá para ultrapassar. E o Ferrari, ok, que o McLaren é melhor, mas o Ferrari no primeiro stint é bom. E o segundo stint do Leclerc também é bom. Não estamos a falar de uma diferença de um Aston Martin para um McLaren, entendes? Sim. O Ferrari, o único ponto de ultrapassagem que é possível aqui é na curva 1, e o Ferrari saía muito bem da última curva. O Piastri, eu falei isso... Mas o Piastri nunca teve DRS. Mas mesmo quando tinha, mas isso vai dar aquilo que eu vou dizer agora e que eu já falei sobre a qualificação. O Leclerc manteve aquela trajetória que fez na qualificação sempre. E o Piastri teimou em sempre fazer a curva de tentativa por fora. E isso fez sempre com que ele perdesse tempo ali. Bastava ver um pouquinho a corrida. Mas a detecção do DRS é antes da penúltima curva. Sim. Sim, mas o último... Luís, aqui ter as DRS também é bastante complicado, não é só... E não estamos a falar... Ok, o Ferrari não estava mal, principalmente do primeiro stint. O último stint já vamos falar do que é que aconteceu. Mas o primeiro e o segundo stint do Ferrari é bom. Ele não dá oportunidade nenhuma. É isso, a questão para mim é... Ao Piastri ultrapassar. A questão para mim é saber... A questão para mim é... Estava o Piastri à espera do último stint para atacar? Não, Luís, é difícil de ultrapassar, como disseste. E ele ia fazer o undercut ao Leclerc, como fez. E ele ultrapassou. Mas não resultou. Sim, não resultou porque estava lá o Norris. E a estratégia de Norris e a performance de Norris foi melhor. Porque... Não resultou o undercut em momento algum. O Piastri sai sempre atrás do Leclerc. Porque a Ferrari responde na volta a seguir e o Leclerc faz boas voltas de entradas e de saída. Acho que isso também tem de ser mérito do outro da Ferrari. Eu acho que aqui, imagina, eu acho que o Piastri não acho que o Piastri esteve mal. Não acho. Também acho não disse isso. Fez o que era possível. E estava no reliable de que na segunda... para o final da corrida, parece-me, poderia sentir que o carro estaria melhor. Essa era um bocadinho por aí, ou então não, e teríamos Charles Leclerc a vencer a corrida e bem. Acho que isso também poderia ser uma hipótese, e acho que não podemos tirar o mérito também a isso, à boa corrida que o Charles estava a fazer até ao Eu não estou a tirar mérito à corrida do Leclerc, não é isso.
que eu estou a dizer é que o Piastri passou cerca de 60 voltas, ou 50 e muitas voltas, atrás de Leclerc. E nem na primeira ou segunda volta ele esteve em posição de o atacar. Sim. O que eu quero dizer com isto é, foi uma excelente corrida por parte do Leclerc, mas que talvez o Piastri estivesse, e acho eu, por um lado bem, a pensar no campeonato e a dizer, tenho o Norris atrás de mim, estou em segundo, Vou ficar à espera da oportunidade. vou ficar à espera da oportunidade. É isto. Ou seja, o que eu quero dizer é, e o que eu estava a falar é, ele não esteve num mal, campeonato renhido como este, isto às vezes pode ser um bocadinho perverso. E acabou por sê-lo para o Piastri. O facto de não ter, se calhar, atacado o Leclerc no início, porque se o Piastri ataca o Leclerc no início, provavelmente as duas paragens já iam ser mais rápidas, como tu dizes. Mas lá está, eu acho que ele não ataca porque não consegue atacar porque não está perto, porque o Leclerc está rápido também, percebes? Ou seja, sim, pode ser. Entendes? Eu não tenho dúvidas, se ele pudesse ter atacado, tinha atacado. Ou seja, ele só não ataca porque não. Eu acho que ele não ataca porque não consegue. Pronto, mas isso então também era a justificação para que toda a gente estivesse atrás uns dos outros. É, não ataca porque não consegue. Aqui a questão é, ok que ele não ataca porque não consegue, mas não consegue porque estava a tentar imprimir um determinado ritmo de confiança. E a minha questão é, não deveria ele, nas primeiras 5 ou 6 voltas, ter pressionado um bocadinho mais, porque estava mais perto, tentar pressionar um bocadinho mais para ultrapassar, porque o que nós geralmente vemos é um forcing nas primeiras 5 ou 6 voltas do piloto que está em segundo lugar para tentar fazer uma ultrapassagem a quem está em primeiro. Se conseguir, muito bem, se não conseguir, começa a pensar então no undercut. O que nós vimos por parte do Piastri é que esse forcing não pareceu acontecer. Pelo menos eu acho que não aconteceu. E começou o Piastri logo desde o início a jogar, a meu ver, à defensiva, esperando que ou o undercut resultasse ou que no último stint estivesse mais rápido. É só nesse sentido que eu estou a falar. Sim. Acho que Piastri devia ter atacado logo no início. Okay. Agora, vistas bem as coisas, devia ter atacado no início. É mais nesse sentido que eu estava a falar. Sim, mas eu acho que ele não... Acho que o Leclerc esteve bem. A questão foi essa. Eu acho que foi um bocadinho por aí que conseguiu imprimir um bom ritmo de corrida que fez com que o Piastri não o conseguisse atacar. Entendeu? Eu não estou a dizer que o Piastri... Claro que se ele tivesse, claro que ele ia atacar. O que eu quero dizer é que o Leclerc esteve bem. É nesse sentido. Eu acho que o Ferrari estava rápido naquele momento da corrida. Foi nesse sentido, é nesse sentido que eu falo. Antes de avançarmos aqui para o Leclerc, falar um bocadinho de George Russell. Acaba por ter uma corrida muito regular. Teve sorte. Acaba por herdar ali o terceiro lugar. Teve sorte. Um bocadinho. Ok, não é teve sorte, tinha de lá estar, claro, mas ele não teve ritmo para os Ferrari, nem para o Ferrari do Leclerc, nem para... Era exatamente essa afirmação que eu queria ouvir da tua parte. Então porquê é que tu achas que o Mercedes não teve ritmo para o Ferrari? O que é que aconteceu com o Leclerc? É assim, pois lá está, eu ia falar sobre isso quando falasse na Ferrari, perguntaste-me sobre... Sim, mas eu só falei de Russell, não há muito a falar sobre Russell. Não há muito a falar sobre Russell e, portanto, o que eu queria era essa afirmação da tua parte. Porquê é que tu achas que, ou porquê é que afirmas que o ritmo da Ferrari era melhor que o da Mercedes? E que foi só por uma sorte que o Russell acaba em terceiro? Porque eu não acho que foi uma sorte. E já te vou explicar porquê. Ok, mas é assim, supostamente, pelo que se percebeu no último stint, e o Vasseur disse que era problemas de chassi. Certo. Supostamente isso poderia estar... outras pessoas começaram... O próprio Russell veio dizer que a Ferrari no último stint teve de colocar maior pressão nos pneus para elevar o carro, porque estavam a ter desgaste da patilha. Da placa. Do patinho, não do é? patinho, sim. Depois começaram a existir outras teorias na internet e houve maltas a analisar porque existiu alterações dos modos de motor do Ferrari, do Leclerc, sim. Mas isso não o fez, existe análise, ou pessoas que acharam que isso é que o fez perder a velocidade em reta, mas pelo que eu tive, também perdeu um pouquinho a ler sobre isso e parece que, porque o que existiu foi o modo motor, foi trocar
a disponibilidade da energia elétrica de ser nas retas para ser nas curvas. E as pessoas, e o que estava a dizer e achar era que, como a disponibilidade estava em reta, a velocidade em reta era inferior e ele não conseguia, e ele era aí que ao efetuar o lift and coast e assim estava a perder bastante tempo. Mas se tu somares, eu estive a ver, e se formos ver os stints, o que ele perde na velocidade em reta, ele ganha nas curvas. Ou seja, não existe aí a diferença. E estive a ler outras coisas e poderá ter surgido, e não sei se isso também poderá estar um bocadinho até ligado com a própria Mercedes, que também trouxe este fim de semana a suspensão que tinha trazido em Imola, mas que depois retirou. Mas supostamente, e é uma das teorias, não sei se é verdade ou não, a Ferrari trouxe a nova suspensão, não é? E a nova suspensão tem os pontos de ancoragem mais baixos, desde Spa. E isso faz com que a carga aerodinâmica gerada nos pontos de ancoragem seja agora superior nos braços da suspensão. E daí o Frederic Vasseur estar a afirmar que existiu pontos de a dificuldade de problemas no chassi, de que supostamente, isso não sei se isto é verdade ou não, é uma simples teoria, porque ninguém sabe, é muito estranho. Os braços de suspensão poderiam estar a ficar um pouquinho frágeis e danificados, já vinham da semana passada e este fim de semana também, e essa poderá ser uma justificação de ele ter sido necessário reduzir um pouquinho o ritmo de corrida, porque a carga aerodinâmica gerada era superior e a suspensão estava ali poderia, entre aspas, a ter alguns problemas no chassi e por aí fora. Se isto é verdade ou não, não sei. É uma das teorias. E agora vou-te fazer. Eu também estive a ler sobre isso e é por isso que eu até antes do podcast não falei contigo nada sobre isto. Para discutirmos aqui. Agora, que acho que faz mais se sentido. É verdade ou não, não faço. Eu vou fazer uma pergunta. Tu és o Frederic Vasseur. Estás na. Eu acho que o que ele diz não é verdade. Não, nem é. Logo aí. Nem é isso, mas Logo nem é aí. isso. Tu estás no muro das boxes. Tens a oportunidade de ganhar uma corrida que não sabes se vais conseguir ganhar mais nenhuma este ano. E tens o teu engenheiro a dizer assim: opá, ali os pontos de ancoragem podem estar a ficar frágeis, é melhor reduzirmos o ritmo de corrida. Qual é a primeira pergunta que tu fazes? Mas qual é a probabilidade disso acontecer? São 20, 30, 40, 50, 60, 70%. Qual era a tua decisão? É assim, isso é uma pergunta complicada para responder no momento. Pronto, mas eu vou dar-te a minha opinião. Arrisca, vai, se rebentar, rebentou. É uma vitória. Sim, eu entendo, mas eu acho que se fosse na Sauber, eu concordo com o que tu dizes, mas a Ferrari ganhar mais uma ou menos uma corrida, se calhar não faz diferença neste momento, entendo o que eu estou a dizer. Achas que não faz para a permanência? Não sei. Achas que não faz? Eu acho que não. Faz muita diferença. Eu acho que não. Faz muita diferença. Não nos esqueçamos que uma vitória... Mas eu muito provavelmente se calhar dizia, não, vai até ao fim. Com o estado de Hamilton, a Ferrari precisa ganhar o maior pontos possíveis para poder estar na frente da Mercedes e acabar em segundo campeonato. Sim, mas eu acho que o primeiro já sabemos que é difícil. Mas acho que essas não são prioridades. Entendes? Parece-me, se calhar. Não me dá jeito de ficar em segundo ou terceiro. Para a Ferrari é indiferente. É a mesma coisa que a... Pronto, então estás a chegar à minha conclusão. Exato. Ou seja, é melhor ter vitórias. Provavelmente, se calhar, a Ferrari prefere acabar o campeonato com 1, 2 ou 3 vitórias do que acabar em segundo lugar do campeonato e não ter vitória nenhuma. Sim. A única equipa neste momento com vitórias, exceto a McLaren... é a Ferrari, a única que não tem vitórias. A única que não tem vitórias é a Ferrari. O Russell ganhou e o Max também já ganhou 3. Portanto, a meu ver, se essa fosse a questão, acho que vai ser não, eu trouxe a isto porque decisão achei bastante tinha... interessante e acho que faz um pouquinho também de sentido. Se calhar poderá ter sido um dos problemas da Mercedes ter caído nos últimos tempos. Ok, que teve aquele aparecimento no Canadá e resultou desde que eles trouxeram essa tal nova, também os pontos de ancoragem também foram baixos, depois foram outra vez retirados. Não sei se também poderá estar ligado a isso ou não sei, é bastante
Se for, é curioso. Pode ser. Mas eu achei trazer aqui porque acho que era uma questão aqui técnica que acho que é bastante. Não, e fizeste bem. Agora, se também... me perguntas se esta é a realidade, não sei o que o Vassar diz. Há problemas de chassi. Mas problemas do chassi? No chassi? Não é? Entendes? Ou seja... Os pontos de ancoragem são no chassi. Sim, daí eu achar que essa poderá ser um pouquinho plausível. Mas até que ponto ele vem dizer cá para fora isso e é verdade? Entendes? Não, uma coisa. É complicado, não é? Não sei. Agora que... E se o problema fosse dos pontos de ancoragem e se aquilo tivesse a ficar frágil? Para tornar isto ainda pior, a questão é que o nível que ele apresentou, o ritmo de corrida do Leclerc, no último stint, é ridículo. Ele foi 1,5 segundos mais lento por volta que o Piastri. Ele foi mais lento, ele no último stint, em que tem tipo... menos 70 kg, não é? Eles levam 100 kg de combustível. Sim, 150, acho. Pronto, mas ele tem menos 70 kg no último stint que no início, no primeiro stint, e ele anda mais lento no último do que no primeiro. Eu não sei. Não consigo entender. Então eu vou concluir o meu raciocínio. Não sei. Mas diz o que é que tu... Se fosse chassi, se fosse a questão dos pontos de ancoragem, chassi e tudo mais, eu tenho quase certeza absoluta que vai ser... é um homem das corridas. O que ele ia dizer é, vamos arriscar. Claro. Se partir na última volta, vamos ganhar. Acabou, está feito. Para que ele vem dizer cá para fora que foi problema de chassi, então? Entendes? Porque tem que se desculpar, porque a meu ver, o que efetivamente acontece é a primeira opção que tu falaste, em que eles rodaram, eles só têm aquela performance porque estão a rodar com o carro muito perto do chão. E em ritmo de qualificação podem fazê-lo. Porque aquilo vai raspar 2 ou 3 vezes, está tudo bem. Mas ao final de 70 voltas não está tudo bem. E então, acho que a aposta deles foi, vamos fazê-lo nos 2 primeiros stints, vamos apostar tudo, vamos tentar ganhar vantagem e depois vamos geri-la. A verdade é que não conseguiram ganhar vantagem perante o McLaren. E no último stint tiveram que levantar o carro para não arriscar a penalização, porque aí seria mais, ou seja, uma coisa é, por exemplo, aquilo que eu estava a falar do chassi, uma coisa é tu teres uma falha mecânica em pista, saiu-te um pneu ou partiu-te ali qualquer coisa, ficaste. Outra coisa é tu ganhares a corrida, vais ao pódio festejar e depois, passado 1 hora ou 2, sai uma decisão qualquer porque perdeste na secretaria. E isto fica mal para uma equipa. Claro. E portanto, porque senão... Se bem que eles têm outro problema, mas sim. Senão o raciocínio que eu estava a falar do chassi também que era válido. Olha, vamos arriscar. E depois vamos ver. Pode ser que não vejam o patinho. Mas é que quando tu ganhas, eles vão sempre verificar. Claro. Não tens hipótese. Os 3 primeiros são sempre verificados. E portanto, aliás, ele até nem foi verificado depois. O 4º lugar acabou por não ser verificado. Engraçado. Não vi. É porque depois os 3 primeiros são sempre verificados, daí para baixo é sorteio. E portanto, isto para dizer o quê? Eu acho que eles tentaram ganhar vantagem nos 2 primeiros stints para depois levantarem o carro e gerir. Não conseguiram ganhar vantagem nos 2 primeiros stints e portanto depois no último acabaram por perder bastante tempo. O que é que me faz acreditar mais isto? Se tu olhares para a chicane, ele começa a não passar por cima dela. Começa a não passar por cima dela e mais que isso. A contornar mais o corretor. E mais que isso, há uma das voltas em que ele passa um bocadinho mais pelo corretor e tu vês que do último stint e tu vês que o pneu se vis em câmara lenta, o pneu tá, ou seja, faz mais assim um bounce, não é? Do que fazia nos primeiros, não é? Porque nos primeiros, como a pressão estava mais baixa, absorvia e continuava. Ele salta mais. No segundo tem mais pressão, salta mais um bocadinho. E portanto, isto faz-me crer, sim, malta, não sei se é verdade, não é? Mas
faz-me crer que isto faz mais sentido. Ou seja, daí eu estar a dizer que acho que o Mercedes efetivamente tinha mais ritmo. E daí ser se o Ferrari regulasse da comunicação rádio dele, não sei. Temos que tirar the thing e the thing nada. Sim, mas eu acho que isso então, lá está, também leva a problemas. Lá está, que eu acho que era isso que eu ia falar agora. Há outro problema na corrida da Ferrari, que é a estratégia escolhida. Eu acho que a Ferrari não tem carro para fazer o tipo de estratégia que fez. Eu não entendo porque é que o Leclerc segue. Eu acho que existe ali um problema. E eu acho que, se calhar, este problema do desgaste do patinho, vamos supor que vamos supor que o que estavas a dizer é que é o correto. Se calhar este problema do desgaste do patinho não se colocava se ele rodasse ao ritmo de Norris. Exatamente. E fizesse uma paragem. A minha questão é mesmo essa, é o porquê deles responderem ao Piastri. Eles não têm carro para combater a velocidade do McLaren. Logo, que era isso que eu estava a dizer há pouco. Sim. Tens de fazer uma estratégia alternativa, que foi isso que o próprio o Alonso fizesse, se calhar, o Bortoleto, o Stroll, se fizessem a mesma, e o Lawson, o mesmo tipo de paragem que o Verstappen ganhava essa posição. E ganhava tudo, que terminava em quinto. Ficava à frente deles. Mas, estas equipas perceberam que não, se nós fizermos este ritmo, uma pista difícil de ultrapassar, ele poderá ganhar uma outra posição, mas se calhar ao quinto ou ao sexto não vai chegar. Exato. E aqui a Ferrari tem de fazer isso. Ferrari, eu não entendo porque é que responde ao Piastri. Ferrari tem que apostar numa paragem logo desde o início. Até porque a estratégia principal deles tinha que ser a estratégia de uma paragem. Logo desde o início. Até porque eles já provaram. Principalmente a partir do momento em que ele consegue sair em primeiro da primeira curva. Exatamente. Após o arranque. E ele tem o controle do ritmo. E até porque ele era um carro bom, como eu disse, era um carro bom que tinha velocidade de ponta. Iria conseguir defender-se bem. Sempre. E defendeu-se do Piastri. Usava a potência eletrónica toda só nas retas. E ele conseguia fazer o tipo de corrida que o Alonso fez em relação ao Bortoleto. Exatamente. É isso que eu não consigo entender. Para mais, imaginando que não íamos que eles estavam no início para ir para duas paragens. Mas começam a ver o Norris. A primeira coisa que eu e tu estávamos a ver a corrida, e acho que toda a gente estava a ver, é o Norris vai estar na corrida. Exato. Ao ritmo que está a fazer, não está assim tão longe. Nós até fizemos as contas de cabeça em direto, que ele ficava à frente sempre. E os outros teriam de forçar e teriam de chegar até ele. E depois chegavam até ele, depois de chegar é preciso ultrapassar. Exatamente. Ou seja, é aqui que eu não entendo. A Ferrari acho que aqui teve mal porque deveria ter feito outra alternativa. Desde a volta 6 ou 7, que é logo após as primeiras paragens, acho que do Hülkenberg ou qualquer coisa assim do género, que para mim ficou nítido que o Norris tinha uma hipótese verdadeira de ganhar a corrida. Sim. Porque ele não estava, aliás, ele estava até a ser mais rápido que o Russell. Exato. Não forçou a ultrapassagem porque estava a cuidar dos pneus, mas ele estava a rolar ao ritmo do Russell. O Russell também não estava assim tão longe do Piastri, claro que estava a rolar mais lento naquele momento que Piastri e que Leclerc, mas não estava assim tão longe. Portanto, ele estava a conseguir imprimir um ritmo suficientemente bom para conseguir fazer uma estratégia, uma paragem resultar. E é nesse momento que eu também não entendo como é que a própria Ferrari, logo a partir daquele momento, não diz é uma paragem. Ou seja, o que eu digo é que eu acho que a Ferrari falha aqui várias vezes. Ou seja, para mim, logo desde o início tem que ser uma paragem. Antes de arrancarem sequer, antes de acontecer o que aconteceu com o Norris, o que seja, mas pronto, tem que ser uma paragem. Mas ainda dou de barato porque tens que estar sempre ali um bocadinho na dúvida. Que tem bastante degradação. Pronto. E assim. E depois, a partir do momento em que vem que Norris está a apostar naquilo, que está a fazer um bom ritmo de corrida, ou seja, são duas oportunidades em que a Ferrari podia ter apostado numa paragem e não apostou. Porquê? O Piastri para e eles com receio param logo a seguir. E a questão é que isto é algo eles só quiseram cobrir o Piastri. Esta filosofia de carro já provou ser vencedora. Leclerc ganha em Monza como? É isso. Foi assim. Mas, a McLaren, é isso mesmo. Carlos Sainz ganha no México como? Exatamente. O Leclerc, até aí, o Leclerc é que está na pole e por aí fora, mas Leclerc vai para duas paragens, o Sainz vai para uma ganhar a corrida. Exatamente. Ou seja, não percebo.
Para mim não percebo. Acho que a Ferrari Mas a queda dele não no digo último que stint que conseguisse ganhar, mas acho que numa estratégia de 2 paragens é que nunca ia acontecer. Pois é isso. Tinha que ser numa paragem. Em 2 por isso é que, Porque voltando isso é o máximo performance do carro. Exato. E o máximo performance do carro, o McLaren é muito melhor. E portanto voltamos à nossa parte inicial deste bocadinho de conversa, em que eu diria, em 2 paragens o Mercedes é mais rápido. E é por isso que o Russell termina à frente. Não sei, não consigo afirmar isso, tendo em conta. Quer dizer, efetivamente foi, não é? Porque o Leclerc teve. É porque o Leclerc, para não ser 1,5 segundo mais por volta mais lento no último stint, nos outros, tinha que ter sido Sim, também mas ele mais lento. Estás a assumir que o que tu estás a dizer foi esse mesmo problema, entendes? Isso não podemos assumir sim, isso. mas eu acho que foi. Acho que não podemos assumir. Sim, o que eu quero dizer é que eu não É consigo. muita coincidência, eu não logo, posso- logo a seguir à paragem. Eu não posso assumir isso logo. Mas ele começa a falar disso no segundo stint, Mas no segundo stint nunca perde tempo para o Piastri. percebes? Ou Sim, melhor, mas ele. Perde no final, mas Sim, já no final do primeiro mas ele stint tinha perdido, não é? Sim, mas ele já começa a falar disso no segundo stint, ou seja, lá está. Partindo do princípio que isso é verdade, sim, mas eu não sei se ele faz uma paragem se o Mercedes ganha. Percebes? Não, Mesmo- se ele fizer uma paragem, eu acho que o Mercedes não ganha. É isso que eu quero dizer. Ou Então seja, o Ferrari aí já é mais rápido. o que eu disse foi, numa estratégia de 2 sim. paragens, Está, isso acho que o depende. Mercedes é mais rápido. Foi isso que eu disse. Certo. Foi isso que eu queria dizer. Mas bom, já falámos aqui bastante sobre a cabeça da corrida, digamos assim. E se calhar para falarmos um bocadinho dos restantes pontos aqui do podcast, e vamos para a nossa rubrica habitual e vamos abordando aqui alguns dos pontos que faltam. E se calhar começava aqui pela surpresa. E a minha surpresa, malta, acaba a corrida em 6º lugar e é Gabriel Bortoleto. Acho que já tem feito corridas muito boas, as últimas corridas dele. Têm sido todas elas muito boas. A Sauber tem estado muito bem, mas acho que nesta corrida o Hülkenberg não passa sequer à Q2. E Gabriel Bortoleto fica a menos de 4 décimos da pole position. Tem que ser a surpresa, sem dúvida. E depois disto vai para a corrida e consegue pôr-se à frente de um Aston Martin, não é? Consegue ultrapassar Stroll no arranque para nunca mais se deixar ser passado. De vez em quando ainda fica ali no início dos stints, como tu estavas a dizer, ainda fica ali na esperança de conseguir passar Fernando Alonso, que a meu ver teve sempre aqui alguma resposta para ele, mas em todo caso fez uma excelente gestão de corrida, conseguiu gerir suficientemente bem os seus pneus e acabam num fantástico, a meu ver, num fantástico 6º lugar para a Sauber. Olha, eu não vou acrescentar muito mais porque também tenho o Bortoleto como a tua surpresa. Como a minha surpresa. E acho que tu disseste tudo. Só de acrescentar um fatorzinho que ele no final de sexta-feira estava completamente perdido. Sim. E a Sauber utilizou um dos jokers da temporada para quebrar não é dormitório, mas Sim. pronto, o tempo que eles têm para ficar na garagem a trabalhar no carro. Eles mudaram o carro e ele ficou lá até à noite com eles também. Certo. Depois vieram todos, até ele ficou com os engenheiros e com os mecânicos a alterarem o carro todo. O carro foi alterado e ele apareceu no dia de sábado com um ritmo impressionante. Diferente. E olha, foi muito bem utilizado este joker aqui por parte da Sauber, porque valeu-lhes um 6º lugar e uma grande corrida do Bortoleto. E acho que cada vez mostra mais que é um futuro. Se calhar podemos dizer que é um bocadinho cedo, sim, mas parece-me que neste momento é o melhor rookie do ano. Está num Sauber a competir contra outros rookies que estão em carros muito superiores, desde o Mercedes do Antonelli, o RB do Adjar, e eu acho que o Adjar agora esfriou um bocadinho e o Bortoleto tem vindo a chegar perto dos elogios que nós tivemos ao Adjar. Sim, e a brincar, a Sauber. Em pontuação, não é? Já se nota. Sim, é isso mesmo que eu queria referir, que é
a Aston Martin acaba por passar a Sauber, porque faz aqui um excelente resultado, mas tem 52 pontos a Aston Martin e a Sauber 51, e depois a Williams tem 70. E ainda tem aqui uma vantagenzinha, mas já não é a vantagem que eu achava que a Williams ia a ter Williams a continuar assim, para o final bocadinho. da temporada. Mas, continuando aqui, então, com a nossa rúbrica, não sei se queres ir à tua confirmação. Posso ir. Eu não tenho, em relação à minha confirmação, eu penso que este fim de semana eu podia ter colocado aqui a Aston, mas eu vou dar aqui um voto de confiança ao Liam Lawson. Porque tu falaste na semana passada, mas eu até fiquei meio na dúvida se devia e não lhe dei esse voto de confiança, mas este fim de semana dou-lhe aqui a confirmação na nossa rúbrica, porque tem vindo a fazer fim de semana consecutivos bons, Exato. seguros, tem feito boas qualificações, tem ido constantemente à Q3 ou quase, tem estado nos pontos nas últimas 3 corridas, acho eu, consecutivas, ou seja... parece-me que aquela fase inicial em que ele na Red Bull, depois lá está, passa para a Racing Bull, psicologicamente não deve ter sido fácil, e parece-me que... Acho que o facto do Tsunoda também não estar a conseguir tem ajudado. E não é só isso, eu acho que ele também chega num momento em que o Adjar se adaptou muito bem aos carros e se adaptou e entrou ali com a força toda, e ele vinha meio abanado e, depois tem um Hulk a dar-lhe bigodes a torto e a direito. E ele demorou, acho eu, um bocadinho a voltar acho psicologicamente estava um pouco em baixo, e agora vê-se que mas estou a gostar muito. Vê-se que subiu um pouquinho o seu nível e neste momento tem estado equiparado com o Adjar. Exatamente, estou a gostar muito, e lá está, ele à semelhança de outros pilotos que temos aqui pela grelha, está a sofrer de um mal que é do mal de o carro já está estagnado no início da temporada estar melhor que agora. Certo. E então permitiu ao Adjar destacar-se um bocadinho mais fazendo naquela corridas altura, mais... exatamente, do que ele agora. Se calhar o Lawson hoje fez uma corrida, se calhar até fez uma corrida melhor do que qualquer uma do Adjar. Só que... Quase. Sim, não, estou aqui a colocar um cenário hipotético. Porque eu acho que a corrida do Lawson foi muito boa. Eu também acho. Honestamente. Foi segura. E foi muito segura. E acho que ele ultimamente tem estado bem. Mas é nisso que eu acho que é importante. É que ele tem feito corridas, não tem inventado. Sim, e tem constante. E depois é assim, podia até surgir só em corrida, mas a verdade é que mesmo em qualificação tem estado bem. Mas eu acho também é isto, tem ajudado a fazer esses bons resultados. Sim, exatamente. Ele tem estado bem em qualificação. Em corrida também tem estado bem. E isto não é dizer pouco, pelo motivo de eu achar que o Adjar está a fazer ele também uma excelente temporada. Sim, a par do que o Bortoleto tem feito nas últimas corridas, o Adjar está a fazê-lo desde a corrida número 1. Sim, exatamente. É exceto, pronto, aquela questão na Austrália. De resto, que é claramente um rookie e que pode acontecer a qualquer um. De resto, o Adjar tem feito uma temporada brutal. Portanto, para Lawson agora estar aqui a superar a Adjar, acho que sim, acho que merece o teu voto de confiança, digamos assim, e faz sentido colocá-lo na confirmação. Mas para mim a confirmação tem que ser a Aston Martin. Depois de um fim de semana em Spa, em que voltaram a andar aqui um bocadinho para trás, na qualificação fazem os 2 últimos lugares, regressam aqui um bocadinho àquilo que nós já tínhamos aqui falado, que o pack de upgrades finalmente foi um upgrade para a Aston Martin. E mais uma vez, o que aconteceu em Spa e o que acontece aqui na Hungria, o que vem dizer-nos é que mais uma vez vemos a Aston Martin a ter um bocadinho de problemas nas pistas de alta velocidade, não é? Ou seja, acredito que quando chegarmos a Monza será uma situação semelhante a esta, mas se calhar pronto, vem o seu ponto forte noutros pontos ou noutro tipo de circuitos e noutro tipo de curvas. E aqui conseguiram, acho eu, a meu ver, otimizar ao máximo o resultado. Faltou o Stroll fazer 6º lugar, mas também enfrentou um Gabriel Bortoleto que, a meu ver, fez uma corrida exímia, conseguiu passá-lo no arranque e a partir daí foi mérito de Bortoleto. Exato. Porque o próprio Stroll, e por isso é que eu coloco na confirmação a Aston Martin, porque o próprio Stroll faz um bom fim de semana. Perto do Alonso. Faz uma qualificação muito perto do Alonso,
o Alonso fica a uma décima, literalmente é 106 milésimos da pole position, o Stroll fica a 126, ou seja, são 2 centésimos de segundo só entre os dois pilotos. Portanto, faz uma qualificação muito perto do Alonso e depois também faz uma corrida muito semelhante, em que Alonso acaba por fazer e gerir a corrida dele e dos atrás dele a seu belo prazer, mas pronto, foi uma estratégia e acabou por funcionar muito bem. Mais uma vez a provar que aos 44 anos ainda está a limpar as curvas e portanto sem dúvida que é para mim a confirmação Aston Martin. Se calhar já que estou aqui a falar vou também à desilusão, porque acho que tens uma desilusão diferente da minha. A minha desilusão, malta, este fim de semana acaba por ser a Red Bull. Acho que apesar de tudo, ou seja, desilusão ou confirmação? Não, é mais desilusão, porque apesar de tudo, a Red Bull tem conseguido sempre de sexta para sábado, ou seja, nós já vimos muitas vezes a Red Bull a chegar à sexta-feira, a estar ali um bocadinho aos papéis e depois de sexta para sábado conseguirem desbloquear pelo menos o suficiente para estarem atrás da Mercedes, da Ferrari e da McLaren. Aqui o que nós estamos a dizer é que eles não ficaram atrás destas equipas. O que nós estamos a dizer é que eles ficaram atrás da McLaren, da Mercedes, da Ferrari, da Aston Martin, da Sauber e da Racing Bull. Sim. Portanto, são muitas equipas. Mas acho que eles cometem um erro. E o Red Bull não podemos dizer que apesar do Red Bull estar se calhar pior comparativamente com McLaren e tudo mais, não vamos dizer que o Red Bull não é melhor que o Racing Bull, com o Aston Martin ou com o Sauber. Eles cometem um erro estratégico. Por isso é que acho que é um bocadinho por aí. O resultado também é tão mau por causa disso. Eu acho que se eles tentam ir para uma paragem, não acabam em nono, mas eu acho que poderiam estar. Eu acho que se calhar não iam ao Alonso, mas eu acho que iriam estar por ali, entendes? Agora eles foram por acaso tenho as minhas dúvidas para 2 paragens e ficaram. Eu acho que eles foram para 2 paragens exatamente para tentar fazer uma coisa diferente. Sim, porque sabiam que Stroll, Gabriel Bortoleto e Fernando Alonso, que era quem estava à frente dele, iriam para uma paragem. Mas isso bate aquilo que eu estava a dizer no início. O carro deles não tem essa diferença de velocidade que os fez permitir subir no pelotão. Como tu disseste, e bem, o próprio Piastri e o Russell perderam algum tempo atrás do Alonso. Sim. Ou seja, ele não tendo um carro tão bom como o Piastri, ou como se calhar até o próprio Russell, ele também ainda iria ter mais dificuldades de ultrapassar. Muito do problema esteve no sábado. Exatamente, ou seja, quando não consegue... Mas por isso é que para mim é uma desilusão. O carro não tem performance, o sábado é difícil. E o Verstappen tem conseguido colocar voltas muito boas. Sim, mas por daí eu dizer que eu acho que 100% a pista é muito difícil para o Red Bull. Acho que é um bocadinho por aí, mas eu concordo um pouquinho, é sempre uma desilusão. É uma desilusão. Acho que para a equipa em questão é uma desilusão. Vamos ver os próximos capítulos. Eu não estou a desculpar, mas estou a tentar arranjar justificações para o que aconteceu. Mas vamos perceber se noutros circuitos semelhantes a este. Não há muitos. Singapura. Sim, e mesmo Singapura agora já não é bem parecido. Já tem umas zonas de alta velocidade. Pois é, como Baku. Baku só tem um setor do meio, não é? O resto... É que eles têm muita dificuldade naquelas curvas assim de média velocidade, longas. É onde o Red Bull tem maior dificuldade, não é? Não sei. Vamos para ver. Olha, eu para terminar, sinceramente, eu acho que já falei, já não é a primeira vez que eu trago esta desilusão. E posso já adiantar, e é Lewis Hamilton, porque nem sei bem como... não sei, lá está, ele foi como a Ferrari o Leclerc é que se salva aqui um bocadinho, porque ele está um bocadinho como a Ferrari e fez ao Leclerc, em que o Leclerc está bastante bem em 2 stints e depois o carro afunda no último stint. Ele está bem nos treinos livres, o carro perde um pouquinho de performance na qualificação, acabou. Foi isso que aconteceu. É que tem o colega de equipa a fazer pole positions e ele nem a Q3 foi. Eu não estou a dizer que o Hamilton deveria estar a lutar com o Leclerc pela pole position. Agora... Mas devia. Mas eu já nem digo isso.
Já passaram muitas corridas. Eu já nem, Luís, eu já falei disso aqui, eu falei muito mais cedo. Eu à quinta, sexta corrida estava aqui a dizer que eu acho que o Hamilton devia estar a competir com o Leclerc. Mas eu já nem digo isso, ok? Posso afirmar que ele tem dificuldades com o carro, tem dificuldades com estes carros, tudo bem com estas regras, ok. Agora, ele nem passar à Q3, acho que ele tem de estar no mínimo em quinto lugar, à frente dos Aston. Tem de estar, né? Sim. Tem de estar aí, pronto, Luís. Não conseguiu. A qualificação foi apertada e tudo. Pessoal, que estivesse atrás de Max Verstappen, Max Verstappen também faz o oitavo lugar. Faz o oitavo lugar, ou seja, a qualificação foi muito apertada, mas nem irá aqui a 3. E depois a corrida, pronto, depois parte lá atrás, a corrida é quase impossível. Ele também faz uma estratégia de 2 paragens. Aqui outra vez, não entendo o que é que a Ferrari está a fazer. Ele parte lá do fundo. É por isso que eu digo que a Ferrari pensou desde o início em fazer 2 paragens. Ele parte lá do fundo. Sim, mas eu falei disso mal. Eu concordo com isso, sim. mas mal. E ele ainda pior. Parte lá do fundo, partiu de duros. E, não, que ainda faz só uma. Ele faz só uma paragem, acho eu. Por acaso eu tenho quase a certeza. Ou faz 2. Mas também vamos já aqui. Não há grande agora estou meio perdido. Fica já decidido. Não, faz uma. Faz uma, mas não... Mas olha que por acaso eu tinha a mesma ideia que ele tinha feito 2. Sim, mas não... Porque não teve ritmo de corrida. Também. Pois cá, foi por causa disso. Porque ele ficou stuck de... lá está, mais uma vez. É mais um... Eu já falei disso aqui. Quem começa de duros... Eu não me lembro de uma corrida de alguém começar de duros e tirar partido disso. E tens. Não tens muito. Aconteceu uma que nós comentámos. Uma vitória do Norris este ano é assim. Também uma vez que ele parte mais atrás e começa de duros. Pois, estás a falar do melhor carro do pelotão. Não importa. Sim, mas eu quero, quando eu falo isso eu digo pilotos que têm carro. Teríamos que ver, mas eu acredito que já... Mas eu não me lembro de ver alguém que comece no meio do pelotão, para trás, e tirar partido de começar de duros. De duros. Mas sim, pá, eu também não tenho grande coisa a acrescentar relativamente a essa tua desilusão, que é uma desilusão, efetivamente. Eu concordo em que nós devemos fazer coisas diferentes, mas com pés e cabeça. Sim. Eu vou confessar, eu tenho sempre aqui algum receio de colocar o Hamilton, porque efetivamente eu não sou fã do Hamilton. Nunca fui grande fã da sua pilotagem, nunca fui muito fã e, portanto, eu tenho aqui alguma dificuldade às vezes de colocar como desilusão, porque posso estar a ser um bocadinho bias perante ele. Agora, a verdade é que os factos não mentem e já são muitas corridas, já passou metade da temporada e ele não consegue estar perto. Por exemplo, temos outros casos no pelotão que também não estão a ter um início de temporada fácil. Por exemplo, o Carlos Sainz na Williams não tem sido um início fácil, mas a verdade é que ele neste momento está mais ou menos ao nível de Albon. Em alguns circuitos um bocadinho acima, noutros circuitos um bocadinho abaixo. O Albon tem tido sorte nos circuitos em que ele é que está acima a ser os circuitos de melhor prestação. Mas a verdade é que, vemos que a coisa está mais perto. Hamilton não. Hamilton, nós de vez em quando vemos umas qualificações em que ele não está assim tão longe, ou seja, está sempre atrás do Leclerc, mas não está assim tão longe, mas depois chega à corrida e ou efetivamente é daqueles circuitos em que os carros da frente, em que as marcas da frente têm muita vantagem, então ele acaba também por ficar atrás desses mesmos carros. Ele fez uma boa corrida esta época. Ou então... Foi na Áustria. Sim, na Áustria fez uma boa corrida. Ou então, se acaba por ser um circuito onde as coisas são um bocadinho mais renhidas... Tinhas a McLaren lá no fundo, lá na frente, e depois tinhas a Ferrari em terra de ninguém porque os Mercedes nem ameaçaram. Sim. O Russell ficou 1 minuto nessa corrida. É isso, a questão é essa, ou seja, ou há pelotão disperso, ou então se acaba por ser um bocadinho mais renhido, ele acaba sempre por ficar para trás. Sempre. E tem acontecido isto com regularidade. Vamos ver se a pausa do verão lhe faz bem e como é que ele vem. Sim, porque dá bem a Ferrari ter 2 pilotos, mas também é um bocado por aí. Sim, e a Ferrari a Ferrari agora está a ter um bocadinho de sorte que o Antonelli teve uma quebra de performance. Sim. Porque se o Antonelli vem a evoluir como evoluiu no início do campeonato, a Ferrari tinha que se começar a pôr a pau. Podia ser outra desilusão minha.
próprio Williams também, mas o Sim. Antonelli está numa fase um pouquinho complicada. É o piloto, ainda não pontuou desde que chegamos à Europa. E lá está, é por isso mesmo, tem sido claramente a sorte da Ferrari, porque senão as coisas E Charles Leclerc. Sim, e Charles Leclerc, senão as coisas estariam muito diferentes. É um 7 vezes campeão do mundo, acho que não tem provas que dar a ninguém, mas tem de andar. Sim. Mas tem de andar. Bom, isto para terminarmos o nosso podcast, temos que ir às apostas. Vamos Desta lá. vez acabaste por me dar aqui uma paulada. Mais ou menos. Acertaste aqui Lando Norris em primeiro e Oscar Piastri em segundo, com Charles Leclerc em terceiro. Por Tu quase muito que fazias pouco o pleno. Fazia um pleno. Quase que fazias o pleno. Assim acabas por levar com 5 pontos, passas de 13 para 18. E eu faço 3 pontinhos com Lando Norris a vencer. E portanto passo de 20 para 23. Estamos então agora 23-18. 5 pontinhos. Já estás, já recuperaste aqui um bocadinho. E agora avançamos para Zandvoort. E sou muito sincero, eu aqui vou apostar claramente numa pole position para Max Verstappen. Acho que Max Verstappen é em casa, está a jogar em casa, vai sacar daqui a pouco. Curioso. Olha, não estava à espera. Mas acredito que Lando vai fazer uma coisa como fez o ano passado. Ou seja, não sei se tu te lembras, o ano passado Lando Norris já estava com a cabeça no campeonato, Sim. embora estivesse muito longe. Faz uma boa corrida aqui. Exatamente. A corrida a seguir ganha. E portanto, vamos acontecer o mesmo? Ele aqui faz uma corrida, o ano passado aqui faz uma corrida em que, não sei se tu te lembras, ele fez a pole position, o Max passou no arranque, Eu sei. e ele depois fica ali cerca de 10 voltas atrás dele e depois passa e vai-se embora e nunca mais ninguém o vê. E portanto, eu vou apostar que ele vai fazer uma prestação semelhante e vou colocar Lando Norris a vencer. Coloco Max Verstappen em segundo lugar. Não acredito que a McLaren vá fazer a quinta consecutiva. E depois vou colocar Oscar Piastri em terceiro lugar. Curiosamente, faço uma aposta muito parecida que fiz para a Hungria, mas estou a apostar muito que o Norris vai fazer uma performance semelhante ao ano passado. Sim, Mas que Max vai conseguir a pole porque o Max está a precisar. Já está aqui há algum tempo. Eu não acredito outra vez na Red Bull. Acho que o Max... Mas acho que eles vão estar um bocadinho melhores, sim. Mas eu tinha muito mais tendência, estava aqui um pouquinho tendencioso, estou aqui tendencioso para cair para os McLaren. Sim. E para o Charles, eu estava muito afim, porque eu acho que a primeira vitória da Ferrari vai cair nestas próximas corridas. Zandvoort, depois temos Monza, depois temos Baku, Singapura. São pistas que o Leclerc está sempre bastante bem, mas acho que ainda não é já. Ok. Não vai ser já, mas eu acredito que entre Monza, Baku, Singapura, vamos ter a primeira vitória da Ferrari. Voltando às apostas para Zandvoort, eu vou apostar outra vez no Oscar Piastri para a pole. Ok. Oscar Piastri o ano passado teve aqui um fim de semana mais ou menos. Por Oscar Piastri pela pole, estou a pensar, eu acho que vamos ter Oscar Piastri também a vencer a corrida, que eu acho que ele vem da pausa de verão e vai querer ganhar. Eu vou arriscar no 1-2 da McLaren, acho que é estúpido não o fazer. Porque estou atrás de ti com 5 pontos, não posso brincar muito, sendo que é sempre bastante difícil apostar em quem vence e quem fica em segundo neste momento. Não é como anos da Mercedes ou anos da Red Bull. Sim. Em que sabíamos qual era o piloto número 1. Por isso, aposto em Piastri, já puseste aí para a pole. Lando Norris então. Piastri, pole e vitória. Lando Norris em segundo, e eu vou apostar outra vez
Não. Sim. Vou em Charles Leclerc no terceiro lugar. Vais fazer o pódio, o mesmo pódio, só mas ao contrário. troco o vencedor pelo segundo lugar. Muito bem. Então, Estava aqui indeciso entre o Max e o Leclerc. Vou no Leclerc porque acho que então, para resumir, está numa grande momento de forma. eu acabo por colocar, Mais uma vez. malta, acabo por colocar Max Verstappen a fazer a pole position e depois Lando Norris para vencer, Max em segundo, Piastri em terceiro, e o Gonçalo coloca Oscar Piastri para fazer a pole e a vitória, com Lando Norris a fechar o segundo lugar e Charles Leclerc a fechar o terceiro lugar. E bem, malta, estaremos de regresso, a Fórmula 1 está de regresso só mais ou menos daqui a um mesinho, para Zandvoort, como falamos, mas nós, durante a paragem, Sim. faremos aqui alguns podcasts mais para vocês, se calhar a falar um bocadinho outra vez de alguns rumores ou alguma coisa do género, como fizemos Ou então para trazer vocês. outras modalidades. Ou então trazer outras modalidades. Mas já agora, malta, se quiserem que falemos de algum assunto em particular, deixem nos comentários e nós certamente que arrancamos o podcast. Sim, exatamente. Com isso. Algumas ideias, algo bastante mais específico, eu não sei. Exatamente. Digam que nós tentamos também pesquisar. Dúvidas que vocês possam ter sobre o desporto, que às vezes durante a corrida vos faz alguma confusão ou gera algumas dúvidas, deixem nos comentários, malta, e a gente faz um podcast a falar sobre o assunto. Se calhar não o podcast inteiro, mas falaremos disso. Depende do assunto. Certamente. Sim, depende do assunto. Às vezes há assuntos que dão mesmo para um podcast inteiro. Mas bem, malta, tenham por isso uma boa semana e nós estaremos certamente de regresso na próxima semana. Boa semana, malta.